Saudações em Cristo Jesus, queridos amigos que têm aí acompanhado a nossa aula de panorama do Novo Testamento. Hoje nós temos aí a aula de número 8, portanto a penúltima aula, que deveria ser ministrada no domingo, dia 6 de junho, de forma presencial. Mas devido aos decretos municipais e governamentais e tudo mais, nós não podemos fazer esse encontro presencial. Então, estou deixando para vocês aqui a gravação dessa aula número 8, a penúltima. Se Deus permitir, na nona aula, nós estaremos reunidos presencialmente para então encerrarmos e concluirmos esse módulo de panorama do Novo Testamento. Ok? Hoje nós vamos falar basicamente de Hebreus, Tiago e Judas. Ok? Hebreus que tem como tema aqui a supremacia de Cristo. E você vê ao longo da carta de Hebreus realmente toda essa característica da supremacia, do poder, do domínio do Senhor Jesus, até mesmo apresentada para um povo que era predominantemente judeus. Judeus que se converteram então ao cristianismo e reconhecem o nosso Senhor Jesus como Messias e passam então a, a carta foi escrita para esse grupo de pessoas aí, uma comunidade composta predominantemente de judeus. Ok, quem é o autor de Hebreus? Como dizia, como está mencionado aqui, somente Deus sabe quem escreveu Hebreus. Ok? Alguns falam que é Paulo, outros falam que é Apolo, outros Timóteo, enfim. Somente Deus sabe quem é de fato o autor de Hebreus, e o que importa para nós, né, é que isso chegou até nós. Nós cremos que é Escritura, Palavra de Deus, escrita por um autor que foi inspirado pelo Espírito Santo, e isso é suficiente para nós. Qual o propósito, então, do autor de Hebreus? É encorajar esses cristãos hebreus a perseverança fiel em meio à perseguição, demonstrando a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra, expondo as sinistras consequências da incredulidade. Então, uma carta que serve de encorajamento para que eu e você sejamos perseverantes na fé, de maneira fiel à palavra de Deus, ao nosso Deus, mesmo quando as situações não são favoráveis, né? Mesmo quando há perseguição. E dessa forma, à medida em que nós perseveramos, nós demonstramos então a superioridade ou a suficiência de Cristo na nossa vida, na sua pessoa, na sua obra. E também aqui nós vemos quão prejudicial é você levar uma vida de incredulidade, de indiferença com relação à realidade de Cristo, da igreja, enfim, uma série de questões aqui. Qual é o texto-chave de Hebreus? Hebreus 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só, eu fiz uma separaçãozinha aqui desses dois versículos, até para facilitar o nosso entendimento e como nós devemos observar esse texto e a diferença que ele faz na nossa vida quando a gente analisa ele dessa forma, tá bom? O texto é dividido por mim, tá bom? Em três partes, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
Desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Para aqui, tá? A gente precisa olhar para esse trecho e se perguntar, né? Quem são, né? Ou quem é essa tão grande nuvem de testemunhas, tá? A gente precisa olhar, e quando você olha para o texto, você vê que Hebreus 12 ele começa, mas o que vem antes? Hebreus 11, não é? E o que Hebreus 11 fala? Ele fala dos heróis da fé. Fala de Gideão, fala de Abrão, fala de Moisés, fala de Sara, fala de Jacó. Essas pessoas que viveram uma vida de firmeza em meio às suas lutas, em meio às suas perseguições e tribulações. Então, nós devemos olhar para essas pessoas, e não só essas que estão mencionadas, tá bom? Existem outras pessoas na história, que ao longo da história suportaram diversas provações e perseguições e permaneceram e perseveraram firmes na fé. Então, eles servem como exemplos para nós, ok? Eles vão servir para nós como referência de modo em que nós possamos olhar para a vida dessas pessoas e perceber que é possível suportar uma perseguição, uma provação. Dá para se manter firme na fé em meio à dificuldade. Por isso ele fala para correr e corramos com perseverança, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, assim como foi com José, por exemplo. Assim como foi com Moisés, Gideão, enfim, uma série de homens, pessoas que estão mencionadas aqui, Sansão, Davi, Jefté. Você tem uma lista enorme ali em Hebreus 11. E tem ainda homens que são do período aí pós-neotestamentário, né? Homens do século XV, XVI, XVIII, que servem de inspiração para nós no que diz respeito à firmeza doutrinária, à perseverança na fé. Tá bom, e aí, então nós devemos correr com perseverança o quê? A carreira que nos está proposta. A nossa luta diária, a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo. Então, nós temos como olhar para o passado, olhar para trás e ver, olha como esses homens servem de inspiração para nós. Claro que o próprio Jesus, que é o exemplo supremo, ele é referência. Mas também nós temos homens comuns que suportaram. E pessoas comuns nos dias de hoje que suportam também a carreira que nos está proposta, o nosso dia a dia, a nossa vida. Aquilo que Deus nos dá graciosamente dia após dia para vivermos e que a vontade dele seja manifesta na nossa vida e o caráter dele seja manifesto em nossas vidas à medida em que nós vivemos e respondemos biblicamente às mais diversas e variadas situações da vida. Ok? Então, olha para o passado, mas também olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você tem homens do passado, você tem a sua vida agora, e você olha para um ponto central, Jesus, o centro da história. O autor e consumador da minha e da sua fé, que suportou a vergonha, que se humilhou, que abriu mão da sua glória para se humilhar aqui e viver em nosso meio, morrer em nosso lugar e ressuscitar, para que nós então possamos olhar para Ele. Nós olhamos para homens do passado, mas olhamos para Jesus. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa base, é a nossa estrutura. É nele em que nós devemos confiar. Porque homens do passado erraram, mas Jesus não. Então, por isso, nós olhamos firmemente para o autor e consumador da fé.
Jesus. É no próprio livro, na carta de Hebreus, em que, falando a respeito de Jesus, que ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos aqui, mas sem pecado. Então, ele é o nosso modelo. Mas ele não é só um modelo, ele é a razão da nossa fé. Não olhe para Jesus apenas como um modelo a ser seguido, mas sim como a razão da sua fé, a razão da sua esperança. É isso que o texto está dizendo. Então, são esses os parâmetros que nós temos para a nossa vida diária. Ver com exemplos do passado que é possível suportar. E olhar para o Senhor Jesus, que suportou muito mais do que nós poderíamos suportar, porque Ele é Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que suportou muita coisa para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Então, Ele é a nossa motivação diária. Para quê? Para a nossa carreira, para a nossa disputa, para a nossa luta, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O significado da palavra carreira é essa: conflito, qualquer disputa, qualquer luta. É a vida diária, gente. É a minha e a sua vida, com os desafios que todo o mundo, toda a nossa vida nos proporciona dia após dia. Ok? E aqui, para a gente concluir a carta aos Hebreus, um panorama, né? Diz o seguinte: porque Jesus Cristo é a fonte e o aperfeiçoador da fé cristã. O autor exortou os cristãos a manterem os seus olhos em Jesus. Então, porque Ele é a fonte, nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele. O cristão que tem fé deixará de lado todo o peso pecaminoso e correrá em direção a Cristo. Você sabe que o que mais importa é o Senhor Jesus, é a sua vida com Cristo. Então você vai fixar nele, você vai manter os seus olhos fixos nele e você vai viver. Você tem a palavra de Deus. Você sabe o que ele sofreu. Você sabe o que ele quer de você. Porque a vontade dele está revelada na sua palavra. A vontade dele para mim e para a sua vida. Assim como Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, a fim de alcançar a alegria de se reunir ao Pai em seu trono, os cristãos também devem correr sua carreira com perseverança. Tenha foco, tenha alvo. Olhe para Jesus. Veja aquilo que ele ensina. Busque a sua palavra. Ore ao Senhor. Ele sabe das suas lutas, ele quer te ajudar e ele te ajuda com a palavra dele. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, embora vivamos dias difíceis, com lutas, nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, em gratidão a Ele, em busca de uma vida agradável a Ele, sabendo que somos capacitados por Ele para viver uma vida que seja do seu agrado. Ok? Tiago, vamos falar sobre Tiago. Provas de uma fé genuína. Olha só, quem era Tiago? Tiago, meio-irmão de Jesus. Escreveu aí por volta de 45, 49 depois de Cristo, primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. Para quem que ele escreveu? Para cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Qual era o propósito de Tiago? Encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária. Isso é importante. Não basta ter fé, tem que praticar, né? E ele apresentava então respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam seus leitores. Essa é a proposta de Tiago, apresentar respostas adequadas às provas da vida real. Perceba bem, o mundo busca respostas. E nós temos essas respostas que se encontram na palavra de Deus. Então, o propósito de Tiago era atual nos seus dias, no primeiro século, e é atual ainda hoje. Apresentar respostas para um mundo cada vez mais carente de Deus. Para uma congregação,
para a sua igreja, que busca respostas e sabe qual é a fonte, que é a palavra de Deus. É lá que nós encontramos as respostas que nós tanto buscamos para viver a nossa vida. Tudo aquilo que você precisa para viver no século XXI, você encontra na palavra de Deus. Saiba disso. Algumas curiosidades aqui a respeito de Tiago. A primeira epístola do Novo Testamento, escrita por volta de 45 e 49. Tá? Foi a primeira. Tiago, irmão mais velho de Jesus, que aparentemente não creu em Jesus até o momento da sua ressurreição, tá? E depois da sua aparição. Você tem essa referência aqui, esses dois textos, dá uma lida depois e veja qual era a postura de Tiago aí com relação a Jesus, tá? Por que, meu irmão? Porque Jesus era filho de Maria e não de José, certo? Tiago não, já era filho de José e Maria. Então, por isso é meio-irmão de Jesus, tá bom? Alguns historiadores falavam da vida piedosa de Tiago, né? Apelidando ele de o justo, né? E também da sua devoção, né? Que era a devoção à oração, e por isso ele era chamado de joelhos de camelo, né? Por causa dos calos que ele tinha no joelho, pelo tempo que ele passava ajoelhado em oração. Tudo isso por causa da sua devoção, tá? Algumas maneiras que Tiago era descrito aí, e é descrito por alguns historiadores, tá? Você sabe muito bem que a carta de Tiago aí passou por uma série de discussão teológica ao longo dos anos, porque algumas interpretações tendiam para o lado de que ele estava defendendo a salvação pelas obras, mas Tiago fala insistentemente e mais de uma vez que a questão não é a salvação pelas obras, mas sim que não basta ter fé, tem que praticar, tem que viver a fé. Tá? Não é só dizer que tem fé, tem que colocar ela em prática. Ok? Agora, olha que interessante, quando nós olhamos, e eu peguei esse quadro de um livro, está aqui o nome do livro, um comparativo do conteúdo da carta de Tiago e alguns tópicos tratados pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Tá? Então, você tem essa tabela e você pode usar ela para o seu estudo devocional, para o seu estudo no GP, enfim, onde você achar melhor, né? Para que você cresça. Né? Você tem aqui o conteúdo, né? Alegria em meio à provação. Você tem Tiago, capítulo 1, versículo 2, e você tem Mateus, capítulo 5, versículos 10 até o versículo 12. Tá? O Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Então você tem aqui textos paralelos, né? Condenação da ira, Tiago 1, 20, Mateus 5, 22. A necessidade de cumprir a lei, enfim, você tem aqui e você pode, se você estudar um tópico por dia, certamente você vai crescer muito, né, na palavra de Deus e é interessante você conseguir relacionar esses conteúdos, tá bom? É muito importante, eu tenho certeza de que à medida que você estuda dessa forma, você cresce e cresce muito, tá? Eu vou ter o maior prazer em algum dia ter uma conversa com você a respeito disso, tá? Texto de chave aí de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A palavra morta é inoperante, é inútil. Tá? É não ter nenhum uso, benefício, né? Ela não funciona, né? É uma fé morta, uma fé que não faz nada, que não traz resultado, que não traz benefício, enfim. Né? Por isso que Tiago fala, não é da salvação, ele fala da fé. Se a fé não tiver obras, por si só, ela está morta. Agora, você precisa ter fé na coisa certa, tá bom? Porque tem gente que tem fé no governo, tem gente que tem fé no trabalho, tem gente que tem fé na família, enfim, né? Pessoas depositam sua fé
nas mais variadas coisas. Agora, nós estamos falando da fé em Jesus Cristo, tá? E é justamente aqui a fé, a palavra, é uma forte confiança em alguém ou algo, tá? Frequentemente, como objeto de confiança pretendido. Por isso que é importante, tá? Conheço pessoas, e você também conhece pessoas que têm uma fé tremenda na sua carreira profissional, né? Tem uma fé tremenda na sua conta bancária, tem uma fé tremenda no descanso, tem fé na família, fé até em outros deuses, enfim, né, outros deuses de outras religiões, eu quero dizer, porque quando você põe deposita sua confiança em algum bem material, em alguma pessoa que não em Deus, é idolatria, né? Então, você pode ter fé nas mais variadas coisas, e o que Tiago está falando é da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, uma fé sem obras, ela é morta. Então, a ideia aqui é você depositando a sua fé em Jesus Cristo, a sua vida, a obra, né? Ela precisa ser compatível com a fé que você professa. E não adianta simplesmente você dizer que crê, mas não crê. Ou então você diz que crê, mas não age em conformidade com o que você diz que crê. Em Tiago capítulo 2, ele escreve, ele fala que até os demônios creem e tremem. Eles reconhecem a pessoa de Deus. E eles tremem, mas eles não são servos. Eles não adoram. A fé deles não é uma fé como essa aqui, de uma confiança. Eles percebem, eles sabem da existência e eles têm medo. Então, por isso ele diz: olha, você tem fé, eu tenho obras. Mostra então a sua fé sem obras. É possível? Você diz que tem fé, mas você não vive a sua fé, ela é uma fé inoperante. Ela não tem proveito. E talvez seja motivo de você questionar a sua fé e reavaliar a sua fé. Uma forte confiança em alguém ou algo. Tá? A vã ostentação, a fé em si mesma, ou a fé em si mesma sem evidência de ação, está morta. Está vendo o que essa pessoa escreveu aqui? Tá? Uma fé em si mesmo. Eu digo que eu creio. Tá bom. Mas eu não vivo, porque eu não acho que Jesus disse isso, eu não concordo que Jesus disse aquilo, a Bíblia é retrógrada, a Bíblia precisa passar por uma revisão, a Bíblia só servia no primeiro século, ou a Bíblia, enfim, né? Qualquer argumento em que seja contrário ao que a palavra de Deus diz, você está colocando em xeque a sua fé. Então, a fé em si mesma, ou sem uma evidência de ação, ela é morta. Tá? Eu falo que eu creio em Jesus, mas na primeira crise, eu corro para os meus comprimidos, ou para um prato de comida, ou para uma barra de chocolate, enfim. Né? Talvez a minha fé esteja um pouco descalibrada e eu preciso pensar um pouco. Fé sem trabalho é fé sem valor e improdutível, estéril, morto. Né? Grandes afirmações podem ser feitas sobre um cadáver que supostamente voltou à vida, mas se ele não se mover, se não houver sinais vitais, batimento cardíaco ou pulso perceptível, ele ainda está morto. É interessante, né? Essa analogia do morto que é inoperante, que não age, né? E com uma fé que é inoperante, que é morta. Né? As falsas alegações são silenciadas pelas evidências. Em outras palavras, eu digo que tenho fé, mas eu não faço absolutamente nada, não dou evidências da minha fé. Então, as minhas alegações serão silenciadas pela falta de evidência ou pela evidência de que eu não ajo em conformidade com aquilo que eu digo crer.
É interessante nós pensarmos na nossa vida a respeito dessas coisas. Judas, a batalha pela fé. É, Judas, outro meio-irmão do Senhor Jesus, tá bom? Em meio a muitas discussões a respeito disso, você tem aqui Judas, que é meio-irmão do Senhor Jesus e meio-irmão e irmão de Tiago, tá bom? Público, cristãos, possivelmente na região da Ásia Menor. Muito difícil saber, ele não menciona uma igreja específica, então você tem aí ah, uma ampla aí variáveis possibilidades para quem ele escreveu, mas é provavelmente um grupo de pessoas ali na região da Ásia Menor, tá bom? E qual era o propósito? Estimular os crentes a defender a fé cristã contra o antinomianismo, recapitulando o juízo de Deus sobre os hereges, revendo o caráter dos adversários e relembrando-os dos seus deveres frente ao erro. É interessante recapitular o juízo de Deus sobre os hereges, né? Lembrar disso. Hoje em dia, e não é de hoje, você vê uma carta do primeiro século já alertando contra falsos mestres. E precisamos então avaliar e identificar falsos ensinos, falsos mestres. E precisamos defender a fé cristã, tá bom? Defender a fé cristã significa viver uma doutrina saudável em conformidade com as Escrituras, ok? Versículo 3 de Judas, que é o texto-chave. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A ideia de perseverar, tá bom? É essa a ideia. Batalhar diligentemente é uma palavra só e a gente vai ver aqui, tá? Batalhar, o diligentemente é só uma ênfase que foi colocada na língua portuguesa, mas é essa palavrinha em grego só que aparece no texto, tá bom? É uma só. Batalhar, lutar por, fazer um esforço extenuante ou laborioso em nome de alguém ou de algo. Lute pela sua fé. Agora, como que você luta pela sua fé? Ah, não é humilhando pessoas, não é atacando pessoas, é simplesmente vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Tá bom? Você luta, você batalha pela sua fé, se submetendo à palavra de Deus, obedecendo à palavra de Deus e vivendo conforme a palavra de Deus. O fulaninho disse isso. Ah, Você precisa reagir da seguinte forma: olha, ele disse isso, mas a Bíblia não diz isso. Então, não é o fulaninho, ele é um falso mestre, ele vai ter juízo de Deus e você sabe disso. Você precisa saber disso. Falsos mestres, pessoas que se aproveitam dos ensinos da Bíblia, se aproveitam da palavra de Deus para obter benefícios pessoais, como lucros financeiros, prestígio social e uma série de coisas aí. Essas pessoas enfrentarão juízo de Deus lá na frente e você precisa ter essa consciência. E isso deveria ser suficiente, né, para fazer de mim e de você pessoas mais sérias com Deus. Pessoas que querem viver de modo fiel ao Senhor Jesus, debaixo da autoridade dele e em submissão e obediência à palavra dele. Porque pessoas que buscam benefício próprio, benefício pessoal, através da palavra de Deus, usando como meio a palavra de Deus, como já disse uma pessoa, ou ela é muito burra, né? Ou então ela é mau caráter, né? Agora, dificilmente você vai
você que tem acompanhado aqui, né? Você, assim como eu, busca viver de forma coerente a palavra de Deus. E nós precisamos nos esforçar e nos empenhar por isso. E ao identificarmos um falso ensino, nós precisamos combater esse ensino. E a pessoa, Deus vai tratar. Deus vai cuidar dela. Agora, faça isso com firmeza. Então, qual é a melhor maneira? Estude a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, identifique falsos ensinos e alerte as pessoas que você ama, que convivem com você. Tá? Judas originalmente pretendia escrever uma carta sobre a salvação, mas ele mudou seus planos quando soube sobre falsos mestres que secretamente haviam entrado na igreja. Por causa da influência de falsos mestres, ele exortou seus leitores a batalhar pela fé que lhes foi confiada de uma vez por todas. E lutar pela fé não é apenas uma defesa vigorosa da fé cristã, mas também um avanço do Evangelho. Essas ações devem ser acompanhadas por um estilo de vida obediente. Pregue o Evangelho. Alerte pessoas sobre falsos ensinos. Defenda a sua fé. Não porque a palavra de Deus precisa de advogados como eu e você, não. Porque ela por si só é suficiente. Mas pessoas muitas vezes são enganadas por aí. E eu e você sabemos disso. E eu e você temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus tal qual ela é. Ok? Então, encerramos por aqui essa penúltima aula. O meu desejo para você é que você cresça no conhecimento do Senhor a cada dia, que você busque o Senhor a cada dia com alegria no seu coração. E que eu e você sejamos cada dia mais dependentes do nosso Senhor Jesus, buscando de todo o nosso coração a obediência à palavra dele, a submissão à palavra dele com alegria. Que Deus te guarde, que Deus te proteja do perigo e que Deus te livre do pecado. Um forte abraço.